Olá, eu sou a Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como não deixar a TPM influenciar no seu emagrecimento. Se você está achando que esse vídeo a gente vai falar só sobre dieta e estratégia nutricional, nananina não. A gente vai falar também sobre os aspectos emocionais e comportamentais que estão relacionados com a TPM e que, ao meu ver, são os principais que devem ser modificados. Então, esse vídeo aqui, ele é bem legal, fica até o final se você sofre disso. E se conhece alguém que sofre de TPM, alguma mulher que sofre de TPM, já pode mandar para ela, porque eu tenho certeza que ela vai gostar desse assunto, tá bom? Bom, vamos lá um pouquinho então falar sobre os tipos de TPM. O que é a TPM, na verdade, né? É o período que a gente chama de tensão pré-menstrual. É o período que antecede a menstruação, aonde os óvulos que não foram fecundados no período fértil, o endométrio nosso começa a descascar para eliminar esses óvulos no período da menstruação, tá? E muitas mulheres se queixam de vários sintomas, né? Inclusive a TPM, eu acho que é até uma brincadeira de mau gosto, quando a mulher está irritada, né? A mulher ela tem alguma emoção mais exaltada, vem aquele comentário: nossa, parece que está de TPM. Isso é muito ruim, tá? E a gente ouviu tanto isso já na nossa vida, eu pelo menos ouvi muito, que eu acabei até me desrespeitando muitas vezes. Depois que eu comecei a entender um pouquinho mais como que é a necessidade emocional da mulher na TPM, e comecei a me respeitar mais, isso fez uma diferença muito grande, tá? Então vamos lá, a gente tem aí 5 tipos de TPM relacionadas com sintomas que as mulheres manifestam, tá? Então a gente tem a TPM tipo A, que as mulheres elas ficam mais ansiosas nesse período. Temos a TPM tipo C, onde a compulsão por doces e carboidratos aumenta muito. Nós temos a TPM tipo D, onde o estado depressivo e melancólico predomina. Temos a TPM tipo H, onde aumenta a retenção de líquido e o inchaço. E temos a tipo O, que é a junção de todos esses sintomas acima, e ainda por cima a mulher fica com muito enjoo, tá? Então, do ponto de vista nutricional, o que ajuda a amenizar esses sinais e sintomas? Primeiro, o magnésio, que ele interfere na produção de triptofano, que o triptofano interfere na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Então, de certa forma, ele acaba amenizando todos esses sintomas aqui, tá? Então, alimentos fonte de magnésio, alimentos fonte de complexo B, também são importantes da gente incluir, tá? O óleo de prímula e de borragem que a gente encontra em suplementos específicos para esse período, e evitar o consumo excessivo de sal, açúcar, carboidrato refinado e álcool, que é o que muitas mulheres acabam tendo vontade de comer nesse período. A questão é que quando a gente mais come, quanto a gente mais come, mais a gente tem vontade de comer, e aí piora os sintomas. Fora isso, manter os outros pilares da alimentação equilibrada: vegetais, frutas, proteínas magras, carboidratos integrais. Dá para comer um docinho? Dá, né? Com certeza. Mas não fazer isso só porque estou de TPM exagerando doce. Aliás, eu vejo que esse comportamento ele é muito influenciado e aceito, né? Tipo, nossa, eu tô de TPM, então eu tenho que ter vontade de comer doce. Às vezes a pessoa nem tá com vontade de comer doce, mas só porque tá na TPM, ela, né, inconscientemente acaba se sujeitando a comer uma quantidade muito maior de doce do que ela deveria. Eu mesma já observei em alguns momentos, mas no passado, quando eu estava me reconhecendo um pouquinho mais na questão da TPM, eu não tinha tanta vontade de comer doce. Eu percebia que minha vontade maior era de consumir alimentos um pouco mais calóricos. E aí tem a ver com o que eu vou contar para vocês da parte comportamental. Então, eu faço muito um convite de que mulheres que sofrem de TPM realmente olhem para dentro de si, né? Porque muitas vontades que elas têm podem não ser realmente vontade delas, e sim um costume cultural de que mulheres na TPM precisam de mais chocolate, precisam de mais doce, né? Aquela cena da mulher comendo um potão de sorvete, né? Porque está na TPM. Então, isso é bem delicado e vale a pena a gente ter esse olhar para fora, ok?
para fora, né? E para dentro, na verdade, né? Para fora para saber o que está sendo feito e que induz a gente, e para dentro para saber o que realmente a gente precisa. Falando em olhar para dentro, aí vamos falar um pouquinho do aspecto comportamental, tá? Eu sei que para alguns pode parecer até um papo meio de bruxaria isso aqui, mas não é, gente. Isso daqui é real. Depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, as coisas melhoraram bastante. Não estou dizendo que é 100%, que todo dia é dessa forma, todo mês é dessa forma, mas depois que eu comecei a entender mais o que é exigido do meu corpo, do meu emocional nesse período, e a respeitar isso, a minha TPM começou a diminuir muito, tá? Então, na verdade, o que é a TPM? Como eu já expliquei, é uma fase de luto, é uma fase onde o corpo está se preparando para dispensar óvulos que não foram fecundados, tá? Então, se a gente for comparar esse período da menstruação com as fases da lua, é a lua minguante, aquela lua que mingua, tá? Se a gente for comparar com as estações do ano, é a estação do outono, onde, né, tudo tá, as frutas estão caindo, as flores estão caindo para ficarem secas depois no inverno e depois florescerem na primavera. Então, olha só quanta informação importante. Tanto a questão da lua minguante quanto a questão do outono, tá? Dessas flores e frutos irem caindo, tem a ver com o que acontece no nosso corpo. Então, essa fase, emocionalmente, é uma fase de recolhimento, é um período de mais introspecção, tá? Que o ideal é que a gente baixe um pouquinho a bola, né? É um resguardo energético, vamos dizer assim, tá? Poxa, Fernanda, mas é impossível isso, porque a vida me exige assim, assim, assado, tem um monte de coisa para fazer, meu chefe não quer saber que eu tô de TPM, eu tenho coisa para entregar, né? Demanda de filho, demanda de marido. Gente, isso tudo é coisa que acontece no nosso dia a dia, tem muita coisa que a gente se força pela sociedade para fazer, e também a falta de conhecimento do nosso próprio corpo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso há 5, 6 anos atrás. Né? Então a gente vai levando a vida conforme os exemplos nossos vão induzindo pra gente. Agora, quando a gente começa a entender mesmo como que funciona o corpo de uma mulher e a respeitar isso, faz muita diferença, tá? Então eu comecei a perceber que muito da vontade de comer alimentos mais calóricos, né, que eu comentei aqui que eu tinha vontade, muito da minha irritação tinha relação com o fato de eu estar forçando o meu corpo e a minha mente a funcionar num ritmo que ele não estava apto naquele momento, tá? Se meu corpo quer recolhimento e eu fico lá pilhada, forçando ele a trabalhar, é lógico que ele vai ficar mais cansado, ele vai pedir uma compensação energética e calórica para dar conta do recado. É lógico que se ele quer ficar quieto, descansando, né, tranquilo, e eu tô lá fazendo uma bagunça naquela rotina louca, é lógico que eu vou ficar irritada, que a minha paciência vai diminuir, tá? Então, veja bem esse ponto de vista. Não é a TPM que deixa a gente irritada, é a gente desrespeitar um período de recolhimento e de quietude que faz com que a gente se irrite, que faz com que a gente precise comer menos. Com aqueles sintomas da TPM ficam muito mais acentuados. Tá? E na verdade, esse desrespeito a esse momento é o que eu vejo como a origem de todos os problemas relacionados com a TPM, tá? Foi o que eu falei, gente, é notícia nova, é coisa diferente, parece um negócio meio, né, tipo, paz, amor e disco voador, mas não é, gente. É assim que a gente funciona, tá? E antes de desconfiar, né, e de pensar que, nossa, a nutricionista tá doida, se você já tentou de tudo para melhorar a sua TPM, eu te convido, faz um teste. Começa a se experimentar, começa a se observar e ver como é que você fica, não custa nada. Se você já tentou de tudo, não custa nada, tá? E o que seria legal, né, no mundo perfeito, tá? Que eu sei que não existe, tá? Para mim também não existe, por mais que eu tenha consciência disso, eu sei que não existe. Mas o que seria interessante a gente tentar fazer nessa semaninha aí de TPM para a gente conseguir melhorar os nossos ânimos e aliviar esses sintomas, tá? Procurar ficar um pouquinho mais quietinha, tá? Quem tem filho pequeno como eu, nem sempre consegue, mas eu já converso com a minha filha. Às vezes até ela mesma fala, nossa mãe,
Você tá mais irritada do que o normal. Eu falei, nossa, filha, é verdade. Eu acho que a mamãe tá no período de TPM, então eu preciso ficar mais quieta. Então eu já tô ensinando ela, inclusive, para quando ela tiver o ciclo menstrual dela, que é importante ser respeitado nesse momento, tá? Outro ponto, não se cobrar tanto. Eu, por exemplo, nesse momento que eu estou falando com você, eu estou gravando esse vídeo de TPM, né? Devo ter falado umas coisas erradas aqui, não vou editar, não vou tirar, devo ter gaguejado. Mas paciência, precisava gravar, queria gravar, eu não vou ficar esperando passar minha TPM para gravar vídeo. Apesar de que dependendo do que você for fazer, você pode escolher momentos do seu mês onde você está mais criativo, né? E menos prolixo, né? Mas eu quis gravar mesmo assim, né? Tentar não ter muito trabalho extra. Então, se você tem essa capacidade de gerenciar a sua agenda, deixa às vezes aquele monte de coisa que tem para fazer no outro período. Tenta realmente fazer o que você precisa fazer, né? Tenta não fazer coisas extras aí. Né? Tenta não fazer tantos eventos sociais, apesar de que agora na pandemia, né, tá um pouquinho mais difícil. Mas ficar mais quietinha, não se expor tanto, ficar mais no aconchego do seu lar. Tomar banhos mais mornos e longos, relaxar, tá? Dormir mais cedo, uma comida afetiva e preparada com carinho, porque a gente quando monta uma comida bonitinha, uma comida que a gente gosta, né, que alimenta a nossa alma também, a gente vai ter vontade de comer um pouquinho menos. Você vai ver que não vai precisar comer de uma forma absurda. Né? Eu falo que a compulsão alimentar e o comer excessivo que acontece na TPM é porque a gente não está se respeitando. Né? Tem aquela frase linda que eu amo: fome na alma, alimento nenhum acalma. Então, se você alimentar sua alma no período de TPM, com o que ela está precisando, que é descanso, sossego, recolhimento, você vai ver que isso vai interferir na sua alimentação também, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpa se eu fui prolixa demais, mas eu também estou na minha TPM agora, então tá tudo certo, tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com alguma mulher ou com o marido dessa mulher que vai se beneficiar desse conteúdo e comenta aqui embaixo também o que você achou, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.